Vamos falar hoje sobre sonhar com carro estacionado? A gente tem aqui no canal mais 2 outros vídeos falando sobre carro e outros aspectos que abordam esse elemento. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre o carro estacionado e estacionando o carro. De modo geral, se você pensar na funcionalidade desse elemento, ele é para andar, para estar em movimento, para nos levar de um destino a outro, nos deixar nos lugares, mas não é um elemento para ficar parado. Essa não é a funcionalidade disso. Então, geralmente, quando a gente fala de estacionamento, isso está relacionado a alguma coisa que está parada na nossa vida ou fora do seu propósito. Mas através dessas características, a gente vai meditar e sobre todos os possíveis significados que esse elemento estacionado, carro estacionado ou estacionando o carro, pode carregar. Então, na prática, a gente vai abordar todas as possíveis mensagens que esse elemento carrega. Um sonho bem comum envolvendo o estacionamento de carro é não saber aonde que você colocou, onde que você estacionou o carro, ou então não encontrar o seu carro. Isso vai estar falando de um momento em que você não tem a direção da sua vida nas mãos, que você está perdida, que você não está andando, você não está caminhando no seu propósito, que você não sabe a direção que você deve ir e o que você deve fazer naquele momento. Esse é um sonho bem comum. Uma vez eu sonhei que eu tinha estacionado meu carro num parque e eu estava andando e procurando nesse parque e eu não conseguia encontrar o carro. E já estava escurecendo. Então, no sonho, um homem pequenininho, ele veio ao meu encontro e ele sorria muito. E ele me levou até onde estava o meu carro. Só que ele sentou na cadeira do motorista, me colocou ao lado dele e me direcionou até um lugar. O que esse sonho queria dizer? Deus estava me mostrando naquele sonho que eu estava no momento que eu estava perdida. Então, que era um momento que eu precisava meditar na minha situação, no meu propósito, no meu chamado, para eu tentar me encontrar, porque eu estava perdida. Então, no sonho, esse homem pequenininho, ele era um anjo. E no sonho eu sabia que ele era um anjo. Então, Deus estava me falando que naquele momento ele estava me levando, me direcionando para o meu chamado, porque eu não estava conseguindo ir pelas minhas próprias pernas. Então, aquele período que eu estava passando, Deus me levaria até o momento que eu chegasse, que eu encontrasse com o meu propósito, porque eu estava perdida. Eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer da minha vida. E aquela fase foi uma fase que começou o meu treinamento espiritual de maneira muito pesada. Então, ou seja, eu estava no momento de meditação, no momento que eu precisava me encontrar comigo mesma para descobrir o meu destino. Como isso não estava acontecendo, Deus teve que me dar uma ajudazinha e me deu o empurrão até que eu conseguisse chegar no meu destino. E naquela fase, naquele momento, foi um período bem intenso de treinamento para isso que eu faço hoje, que é interpretar sonhos, interpretar a Bíblia. Foi o momento que eu mais tive conhecimento. Então, através daquela fase e através do empurrão que Deus me deu, eu consegui me encontrar como pessoa e descobrir o meu chamado, descobrir o meu propósito. Mas sonhar com carro, assim como qualquer outro elemento, tem vários significados. Antes da gente abordar esses elementos, esses possíveis significados, eu te convido a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Embora seja normal que um elemento ele tenha assim o que a gente chama de um carro-chefe, algo que seja mais forte na sua interpretação, os sonhos nunca se resumem a apenas uma interpretação. Então, existem outras possibilidades que a gente precisa considerar quando envolve um mesmo elemento. Vamos dizer que você esteja estacionado numa BR ou numa avenida super movimentada. Isso vai falar de um período de estresse, um período de agitação, que é preciso que você descanse, que você tire um tempo dessa agitação, que você precisa buscar um pouco de equilíbrio, sair um pouco do meio dessa confusão. Se você estiver tentando estacionar ou estacionado numa vaga pequena, estreita, isso vai estar falando de que você está envolvido ou você está forçando uma situação que não te cabe, que você está se colocando num lugar que não é para você. Pode ser ainda que Deus esteja te falando que você está se diminuindo, você não tem noção do teu tamanho, da tua grandeza, que você não está realmente entendendo o seu valor. Ele não acomoda os seus valores, o seu chamado, o seu destino. Você está fora do seu lugar, fora do teu espaço. Ou seja, aquilo é muito pequeno para você. Considere todas essas mensagens. Já do outro lado, se for uma vaga ampla, uma vaga bem grande, isso está falando de um período de descanso,
um lugar, uma situação que você pode abrir, que você pode descansar, que você pode confiar nas pessoas, que você está num lugar que você realmente pode ter um tempo de tranquilidade, que ninguém do seu lado vai te incomodar. Sonhar que você está buscando vaga ou que você está estacionado, talvez num shopping ou nesses lugares que a vaga ela é acima do nível do chão. Isso vai indicar que você precisa buscar em Deus descanso. Pode falar que você precisa buscar espiritualmente qual é o seu lugar, qual é o seu destino. Está falando que é tempo de você procurar em Deus, que você está envolto de você colocar o seu destino, a sua segurança ou até mesmo o seu descanso nas mãos de Deus, para que Ele possa te direcionar. Uma vez eu sonhei que estava na minha casa e tinha um Corsa estacionado na minha garagem. No sonho o carro era meu. Na vida real eu não tinha um Corsa, era um Corsa preto e eu tinha outro carro. E no sonho esse carro ele estava estacionado na garagem, ele estava cheio de amassadinhos, cheio de ovinhos por toda a sua lataria. E eu no sonho estava olhando e observando aquilo. Por que Corsa? Na Bíblia esse animal ele é muito comum no Oriente Médio. Ele é muito abordado na Bíblia falando da sua agilidade, da sua rapidez. Ele é um animal que corre muito. O que Deus estava me falando ali? Que eu, embora o meu propósito, o meu destino fosse andar rápido, correr muito, naquele momento existiam mágoas, existiam coisas no meu interior que estavam machucadas e que eu precisava, que Deus precisava tratar aquilo na minha vida. Então era um momento que eu estava guardada, que a minha vida estava, o meu chamado, a minha vida estava parada, porque Deus precisava tratar em mim essas dores. E que quando tudo voltasse ao normal, eu seria como a corça, que busca por Deus e que anseia pelas águas. Aquele momento, então, era um momento de descanso, era um momento de tratamento. Estar parada, guardada, na segurança da minha casa. Era um período de tratamento, daquelas dores, das minhas emoções. Se você estiver estacionando ou estacionado num estacionamento bem grande, onde tenha vários outros carros, isso vai falar que você precisa tomar o seu lugar, seja na sua igreja, na sua empresa, no seu projeto, fazer parte de algo grande, tomar o seu lugar entre as pessoas naquela situação. Então, você precisa se posicionar nesse lugar, ou seja, nesse lugar grande que pode ser a sua igreja, pode ser a sua empresa, onde você trabalha, talvez a escola, você precisa, ou seja, se posicionar, se adequar entre essas pessoas, estacionar numa vaga reservada. Isso vai indicar que tem algo preparado, reservado por Deus para a sua vida. Algo que vai te trazer grande responsabilidade. Então isso vai indicar que Deus tem algo específico para a sua vida e que você precisa se desenvolver, trabalhar, buscar aquilo que isso vai te exigir para que você consiga alcançar esse espaço reservado. Então esse espaço reservado é o projeto perfeito de Deus para a sua vida. E seja ele a nível espiritual, mas a nível da sua empresa, a nível de conhecimento. Daí você precisa buscar em Deus o que é esse espaço reservado. Qual que é esse lugar único que Deus tem para você? É algo bem específico. Ter o carro estacionado debaixo de uma árvore ou procurar uma vaga debaixo de uma árvore. Isso vai indicar que você pode ou que você precisa se colocar debaixo de uma liderança. Árvores geralmente falam de líderes, de alguém proeminente. Ou é possível também que Deus esteja te falando que você é essa pessoa, esse líder que vai abrir caminho para que outras pessoas estejam debaixo da sua liderança. Então as duas possibilidades são possíveis e se essa liderança for você, analise se você está preparado para isso, preparado para receber pessoas debaixo do seu cuidado. Se você estiver sentado no banco de trás de um carro estacionado, um carro que está parado e você está sentado nos bancos de trás, isso vai indicar que algo externo a você está tomando as decisões da sua vida, está te colocando naquela situação, naquele lugar. Talvez fale que as suas emoções estão te colocando nessa situação de estar parado, de estar preso e que você não tem o controle da sua vida. Pode estar falando que você está sendo complacente, que não está tendo iniciativa e que você precisa agir para que você possa progredir, sair daquela situação, superar as suas emoções, os seus medos. Ou seja, ir para frente, sair desse estágio onde você está parado, porque alguém te colocou naquele lugar. Seja, muitas vezes você mesmo, pelas suas próprias emoções, ou alguma circunstância ao seu redor, está te colocando nessa situação onde você está sendo vitimizado e você não está no lugar e na situação que Deus gostaria que você estivesse.
Se você estiver sentada atrás, esperando que alguém venha chegar ou te trazer alguma coisa, isso vai demonstrar dependência emocional, que você não está tendo iniciativa, que você está esperando que algo venha de fora de você, que você está colocando todas as suas expectativas em outra situação, em outras pessoas e não em você mesma. E você está muito acomodada dentro dessa situação, esperando que os outros venham fazer aquilo que só depende de você. Está estacionado num carro escuro ou num lugar escuro, talvez um carro fumê. Está falando de alguém que não quer ser visto, alguém que está se escondendo, talvez escondendo as suas emoções, alguém que quer passar despercebido em uma situação. Pode indicar também um quadro de depressão, algo no sentido de estar sendo oprimido, estar sendo apagado, tendo as suas emoções escurecidas. Estacionar o carro depois de uma longa viagem, talvez faça muito tempo que você está na direção. Pode estar falando que é o fim da sua jornada, pode falar que você precisa parar para descansar, recuperar as energias. Ou talvez que você esteja indo muito rápido e não está conseguindo ponderar e observar o que está acontecendo ao seu redor. Uma vez eu tive um sonho que eu estava numa viagem, que eu tinha parado, que eu tinha estacionado numa loja de conveniência. Aquilo que Deus estava me mostrando era, você está vivendo a sua jornada, mas você precisa de um tempo para você descansar. E mais do que isso, para você olhar, você precisa analisar quais são as suas necessidades básicas, o que está acontecendo ao seu redor. Talvez o que esteja acontecendo com as pessoas que estão contigo. Porque numa viagem você não pode olhar olhar apenas as suas necessidades, mas quais são as necessidades das pessoas envolvidas também nesse processo. Então isso vai falar de um período curto para você descansar, se refrescar, repor aquilo que você precisa e aí então, depois de que você tenha todas as suas necessidades supridas, você continuar o seu propósito, continuar a sua viagem. Estacionar fora ou longe de um evento, do lugar. Fala de você não ser aceito, de você não fazer parte daquele meio. Provavelmente aquele não é o lugar para você. Ou ainda, que você precisa percorrer uma longa distância até chegar no seu projeto, no seu objetivo, naquele lugar, para que você faça parte daquele espaço, desse projeto, ou até que você venha chegar a esse lugar como seu destino, mas que você ainda você estaciona longe, e você tem um longo percurso a recorrer até que você chegue nesse lugar, do seu propósito, do seu destino. Você teve algum sonho que envolva estacionar o carro, que não foi abordado nesse vídeo de hoje? Comente aqui. Mas se você sonhou com o carro estacionado? Sonhou? E daí?